Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nesse encontro maravilhoso. Dando continuidade, então, ao primeiro dia, estarei aqui mediando um momento em que vai se tratar das conexões entre a década da restauração de ecossistemas e a década da ciência oceânica. Primeiramente, a gente vai ouvir uma pessoa muito querida, muito afinada com o tema, que tem a ver com a década da restauração de ecossistemas, que é o Ciro Moura. Ciro é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre em Ecologia e Evolução pela UERJ, especializado em restauração da biodiversidade e pela Technische Universität Dresden em 2015. Desde já eu peço desculpas pela minha pronúncia. Atualmente, atua como consultor e doutorando do PEA Poli UFRJ. Secretário executivo do SOBRE, possui experiência na área de planejamento, pesquisa e implantação de projetos voltados à conservação da natureza, ecologia, meio ambiente, restauração florestal, controle de espécies exóticas e extensão rural. Ciro, seja muito bem-vindo. O espaço é todo seu. Desde já, eu convido a todos que estão assistindo no YouTube a inserirem suas ponderações e suas perguntas que serão passadas ao fim das apresentações. Então, seja muito bem-vindo, Ciro. Obrigado, Tereza. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque isso fica gravado, né? Agradecer a presença de todos, agradecer o convite em nome da Érica Cortines. Bem bacana o evento, bem bacana a oportunidade da gente fazer essa conexão, não digo nem uma conexão, né, mas essa aproximação de dois movimentos que se iniciaram agora esse ano, que é a década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas e a dos oceanos, que nós vamos traçar aqui paralelos para que a gente possa discutir ao final. Então, Tereza já me apresentou, me chamo Ciro, eu estou falando aqui como secretário executivo da SOBRE, e eu podia também estar dando grito aqui, igual o neguinho da Beija-Flor, né? Chegou a hora! É agora! Vamos, então, para a avenida discutir a década. A década, ela começa com esse lema, né? Prevenir, deter e reverter a degradação dos ecossistemas em todo o mundo. E aqui a gente tem uma tendência a pensar que são só ecossistemas florestais, que é o que a gente é um organismo terrestre, né, basicamente, mas a gente está pensando em todos os ecossistemas. Então, antes de tudo, a gente tem que prevenir a degradação. São medidas proativas, né? A gente não pode, por exemplo, no ecossistema como a Mata Atlântica, que já foi, dependendo do dado que você olhar, 80%, 90% destruído. Tem regiões como o Noroeste, Estado do Rio de Janeiro, que foi 98% degradado. A gente não pode mais ainda assumir a degradação desses ecossistemas. Então, a gente tem que prevenir a degradação e deter a degradação, para que a gente utilize a reversão, que é a restauração ativa, como uma última estratégia. Quando tudo falhou e a gente precisa de dar uma resposta, uma mitigação, que a gente entra com a estratégia reativa de reverter o estado de degradação. Então, a minha especialidade é florestas. A gente tem esses números, provavelmente nós vamos ouvir aqui sobre os números também dos oceanos, mas eu vou apresentar alguns recortes de ecossistemas florestais, né? Então, a gente tem desafios, compromissos internacionais, como o Bond Challenge, que estabeleceu 350 milhões de hectares para 2030, e isso no nível mundial. No nível internacional, nós temos a Iniciativa 2020, que era 20 milhões de hectares, agora já está em 50 milhões de hectares, eles aumentaram o compromisso, e também o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, com um recorte na Mata Atlântica, que estabeleceu um compromisso de 15 milhões até 2050. Então, eu sempre faço uma pergunta, né, sobre essa questão de reflorestar, de restaurar, né? É caro restaurar? Eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo agora. É difícil restaurar? Não é caro restaurar. A gente tem esse senso comum de que é caro restaurar,
mas a gente não pode assumir que é caro, porque caro mesmo é a degradação. Caro é viver num planeta degradado, um planeta sem serviços ecossistêmicos. Reverter, ficar tratando água e reparando a degradação ambiental para que a gente tenha um mínimo de qualidade de vida que é caro. Restaurar um ecossistema nunca é caro. Então, essa é a resposta certa. E também não é difícil. Dá para começar com muito pouco e muito simples. É claro que a gente tem que começar da onde a gente está e com o que a gente tem. E aí a gente inicia no sentido de ir para níveis mais complexos de restauração, vamos dizer, mais holística, mais complexa. Mas, para começar, a gente tem que começar pelo simples como possível. Então, o arquétipo que a gente tem hoje da restauração e que nos coloca numa situação de inércia, né? A gente fica ali paralisado, é que a restauração, a restauração de ecossistemas, ela é complexa e ela é cara. Só que, na verdade, essa é uma visão, é um cenário atual nosso. E ele está baseado na escassez, ele está baseado em cima daquilo que a gente não tem. Nós somos muito poucos. Quem levanta essa bandeira de restauração, somos muito poucos ainda. Eu sempre falo que no Congresso Internacional de Restauração Ecológica, em 2017, em Foz do Iguaçu, nós éramos 500 pessoas na comitiva brasileira. No Congresso Brasileiro de Restauração, em 2018, nós éramos 500. No Congresso de Restauração, esse ano, nós fomos 600, que aconteceu esse mês agora. Então, assim, nós ainda somos muito pouco. Por isso que a gente precisa de espalhar essa mensagem. E aí, então, a gente está falando da escassez, não só de recursos, porque há um limite de recursos financeiros sempre, apesar de estar melhorando, está aumentando o interesse em investir em restauração, haja vista a crise climática que a gente está sentindo e percebendo, e todo o movimento do contexto favorável, mas ainda é baseada na escassez daquilo que a gente não tem. E ela também é baseada naquilo que é frágil. A gente tenta restaurar momentos e ecossistemas que não estão aptos ainda, com técnicas muito avançadas, enquanto aquele ecossistema sequer é capaz de suportar a vida ali, tamanho o grau de degradação. Mas a restauração, ela pode ser antifrágil, ela pode se beneficiar do caos e ela pode ser abundante. Um exemplo que eu cito disso é a restauração florestal a partir da regeneração natural. Como é que isso acontece? O proprietário rural ele abandona uma área, aquela área ela tem uma certa resiliência e a regeneração natural começa a se manifestar ali. Então, com o abandono da área, a regeneração ela é abundante, ela existe na paisagem e ela se manifesta, e a maior parte da Mata Atlântica que a gente vê por aí afora é resultado dessa equação, de que se beneficiou do abandono, do caos, que é a situação antifrágil, e ela era abundante a partir da regeneração que já existia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como e quem, né? Como é que a gente faz restauração e quem são os atores. Então, a restauração, no ponto de vista florestal, o modelo de negócio, ele se baseia numa técnica. Apesar da gente ter diversas técnicas que vão desde transplante de plântula, transplante de transposição de serrapilheira, plantio através de sementes, condução da regeneração, a gente tem esse viés do plantio total. Então, eu chego numa área e planto as mudas, eu monto a comunidade lá. E ela também, a restauração, ela é realizada por empresas ou por ONGs. Basicamente, são esses dois grandes indutores aí de implantação de restauração. Porém, a restauração, ela é realizada por empresas ou ONGs em terras de terceiros. E quando a gente pensa, diferente do oceano, que não tem um dono, e a escala é sempre muito grande, quando a gente está pensando em terra, ecossistemas terrestres, no caso do Brasil, porque outros países, tem muitos países que não têm esse sistema fundiário nosso, que a terra é do Estado, mas no nosso caso aqui não, a gente está falando de terras que estão na mão de grandes proprietários rurais ou de pequenos proprietários, ou muitas pequenas propriedades na mão de pequenos proprietários rurais. Então, a gente tem esse desafio
de que, com o advento do novo Código Florestal, essa responsabilidade ela passou para a conta dos proprietários. Os proprietários hoje têm os proprietários rurais têm o maior passivo e são os grandes, vão ser os grandes atores da restauração daqui para frente através de um mecanismo chamado Cadastro Ambiental Rural, que é um mecanismo de adequação ambiental da propriedade rural, e que, se o proprietário rural, a propriedade rural tem déficit de florestas, ele deve recompor aquilo até os níveis que a lei exige. Esses níveis eles variam conforme a região do país, se na Amazônia, no Cerrado ou na Mata Atlântica, e varia também conforme o tamanho da propriedade. Mas, no final das contas, se estiver devendo, vai ter que recompor e restaurar a floresta. E aí, eu faço essa pergunta, né? Qual é o desafio da restauração hoje? A restauração ela não tem um desafio, né? Ela tem diversos desafios. E aí é importante a gente, como ambientalista e muitas das vezes formação biológica, de ciências ambientais, a gente tem uma visão enviesada de pensar que a restauração é um problema ecológico. Não é um problema ecológico. A restauração é uma questão socioambiental. A questão ecológica é 20% do problema. 80% do problema está na conta da pecinha, e a pecinha se chama ser humano. Então, ela, por ser um problema complexo, ela não aceita uma solução tipo bala de prata, uma solução milagrosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma solução que eu chamo de pílula dourada. A gente precisa de soluções hoje que sejam rápidas, que sejam responsivas, que atendam a gente no tempo da emergência que a gente está vivendo. Nós estamos chegando em diversos ecossistemas, os cientistas já vêm falando isso para a gente, do ponto de não retorno. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de pílulas douradas, que é o que eu chamo de business as unusual, que são modelos de negócio que rompem com esse modelo de degradação na produção de bens de consumo. Então, é um modelo que eu chamo eu e uma galera chama de modelo de restauração, né? Modelo de negócio voltado para a restauração. Então, isso aqui é um exemplo, que é o Guayaqui e Yerba Mate. Isso aqui é uma galera da Califórnia que produz mate, e o mate só cresce em áreas florestais, então eles restauram a floresta para produzir mate embaixo e vendem isso na Califórnia. Outro sistema que é Restoration Business Model, sistema de cabruca, cacau, isso aí fixa carbono, isso mantém a biodiversidade, e isso é um sistema tradicional que acontece, por exemplo, no sul da Bahia. Então, a maneira como vemos o problema, ela é parte do problema. A gente precisa de mudar, virar a chavinha para entender que o problema está no que a gente chama de peopleware. Tem o software, o hardware e o peopleware. Então, grande parte disso, da década, a nossa função hoje, o nosso papel aqui, e a gente que vai sair daqui com a mensagem, é gerar empatia. Não adianta ter o melhor conhecimento do mundo, você está atualizadíssimo no último artigo da melhor revista, se isso não gera empatia, se isso não traz as pessoas juntos. Nós precisamos de pessoas envolvidas na restauração com essa mensagem e com ações práticas, ações reais no território. Então, um exemplo disso que eu trago é a Rede Brasileira de Restauração, ecológica, que eu convido todo mundo a participar através desse link da SOBRE, que é a Sociedade Brasileira de Restauração. Então, está todo mundo convidado a participar e conhecer mais o nosso trabalho, que nós somos um coletivo que levanta essa bandeira e puxa essa agenda no Brasil. A gente tem ferramentas de visibilidade, então você consegue encontrar parceiros, gente que produz muda, gente que executa, gente que faz monitoramento, universidades, todo mundo que tem know-how na área de restauração está aí nessa vitrine, vocês podem acessar lá no nosso site. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a restauração ela é pau, né? Eu falo que é o pau para toda obra. Ela é possível, ela é acessível e ela é universal. Precisamos de fugir dessa ideia que nos engessa de que ela é difícil, de que ela é cara e de que ela é baseada na escassez. Então, vou dar um exemplo. Isso aqui é uma imagem de uma área protegida no Panamá, que nos anos 90 jogaram toneladas e toneladas de casca de laranja aqui, ó. Tem essa linha aqui, essas bolinhas. À direita jogaram toneladas e toneladas de casca de laranja nessa área. E aí, quando foram ver, era um parque nacional. Só que aí o cara já tinha jogado, a indústria de suco já tinha jogado a casca de laranja lá, não tinha o que fazer. E aí aquilo ficou lá.
O resultado foi que, depois de décadas, com a melhoria da qualidade do solo, a regeneração aconteceu lá melhor do que na área que não tinha matéria orgânica. Então, foi possível recuperar uma área, ou iniciar a recuperação de uma área, a partir de uma serendipidade, né? De uma coisa que não era esperada, mas que era possível ali naquele lugar. Então, é isso. Dá para começar com muito pouco, basta só competência e vontade. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa. A nossa maior dificuldade, ela não é aceitar as ideias novas, mas sim abandonar as ideias antigas. É isso, pessoal. Obrigado. E vamos nessa, vamos para o debate daqui a pouco. Era isso, Tereza. Nossa, Ciro, muito obrigada. Você deixou algumas questões que são realmente provocativas, para quem é do campo e para quem não é, mas é completamente compreensível. Eu vou até pedir para você repetir aquelas 3 palavras: possível, acessível. Se você puder repetir, porque eu acho que elas são... É pau. É pau. É pau. Possível, acessível e universal. É universal por quê? Eu defendo a ideia de que a gente não tem que ensinar meio ambiente para as pessoas. A gente não tem que ensinar isso para as pessoas. Todo mundo sabe disso. Nós somos um animal ainda, né? E um animal biofílico. A gente tem a natureza no nosso firmware, né? Está aqui, ele vem instalado de fábrica. O que a gente faz é se descolar disso ao longo da vida. Então, as pessoas sabem disso, só que elas escolhem, fazem decisões que, por mecanismo de uma ciência que a gente desconhece, chamada psicologia da escassez, que o aprisiona em vícios ali que levam à degradação, e é isso que a gente está vendo. Mas todo mundo sabe. Nós somos um chimpanzé bem treinado, a gente sabe disso, só que a gente nega, é um mecanismo de negação. Aí, mas esse é papo para o debate aí, que a gente pode conversar mais. Para a gente parar de se negar, né, em relação à restauração de ecossistemas, especialmente aqui da restauração florestal, vamos lembrar do pau. Essas 3 palavras são um fundamento para que entre aqui e saia aqui, nas nossas mãos, porque é na nossa mão que está o exercício da prática. Ciro, continue conosco, com certeza, obrigada. E agora, então, eu vou chamar o Alexander Turra, vou apresentá-lo com muito prazer. Eu chamo de Turra, então eu vou colocar sempre essa forma gentil, educada e respeitosa de chamá-lo. Turra é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. É biólogo, com mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Agraciado, com o Kirby Lang Fellowship, e desculpem, mais uma vez, a minha falha na pronúncia, e com medalha, e merecedor, e ganhador, e agraciado também com a medalha de mérito de Tamandaré. Atua em pesquisa interdisciplinar, com foco em temas como governança, conservação marinha, mudanças climáticas e ecossistemas marinhos. Atua muito integrando ciência e sociedade. Em momentos de formação continuada, é um termo que nós educadores usamos, mas o termo mais comum, do senso comum da sociedade, em capacitação. Em momentos na produção de materiais, e integra, e com certeza contribui muito, diversos fóruns, coletivos gestores, organizações governamentais e internacionais. Na produção dos materiais, muitos deles voltados, então, agora, né, pelo seu trabalho belíssimo junto à cátedra, em veículos de divulgação científica, então, dando continuidade a essa trajetória. Turra, seja muito bem-vindo. Agradeço muito você ter acatado o nosso convite de imediato, apesar da gente saber que você é uma pessoa, tal como o Ciro, ocupado. Pessoas que fazem são ocupados, mas fica aqui meu agradecimento. E aí, nossos ouvidos, nossos olhares estão aqui para aprender, para trocar e depois para dialogar entre as décadas. Obrigada, Turra.
Tereza, prazer imenso estar aqui com você, com o time que está nessa organização desse evento, né? Restaurando Ecossistemas Conectando Vidas. É um nome bastante simbólico, né? Bastante forte, que traz aí para a gente, obviamente, a guia para essa conversa que a gente vai ter. Eu queria agradecer imensamente, faz tempo que a gente não se vê, né? Mas assim, mesmo longe, a gente está sempre conectado, literalmente. Bom, eu peço desculpas, eu tive uma dificuldadezinha para entrar aqui, mas já deu tudo certo. E eu queria ter essa oportunidade para trazer para vocês um pouco uma reflexão, né, que a gente vai aprofundar já já, sobre essa outra década, a década das Nações Unidas, da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. É um nome que parece muito objetivo, mas ele esconde dois aspectos muito importantes. Não esconde, mas ele resvala em dois aspectos muito importantes que a gente precisa deixar claros, que são a década da ciência. E o que é isso? O que é a ciência? A ciência é o conhecimento que a gente precisa produzir, mas também é o conhecimento que a gente precisa compartilhar. Então, a década está dialogando com essas duas abordagens. A ciência, a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia, mas também ela está falando com a tradução, a ressignificação, o diálogo desse conhecimento com a sociedade. E aí nós temos vários grupos de interesse, né, setores da sociedade que vão olhar essa temática com olhares diferentes. Então, a gente tem o público não especializado, de uma forma geral, ou cidadãos, a gente tem os tomadores de decisão e a gente tem os educadores, né, e as educadoras. E esse é um público muito importante, porque ele é um dos gatilhos, embora essa palavra remeta a alguma coisa não apropriada no momento, quer dizer, sempre não apropriada, mas o gatilho do ponto de vista de um acelerador, né? Um dinamizador da mudança, da transformação que a gente precisa. Desculpa. E que resvala e que remete ao segundo ponto que eu queria esclarecer dessa década. Que transformação que essa década está buscando. E embutido, então, nesse movimento, a gente tem a clareza de que o oceano e a sociedade estão intrinsecamente ligados, fortemente, visceralmente ligados. E essa ligação é tão clara que foi colocado no nome da década, porque a década não é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável do oceano, é a década para o desenvolvimento sustentável do planeta. E com isso, né, eu estou frisando isso um pouco porque não é regra que a gente entenda, a gente enquanto sociedade, enquanto tomadores de decisão especialmente, entenda o papel do oceano nesse grande diálogo. E principalmente, considerando a perspectiva que o Ciro traz de ações práticas para que a gente coloque a mão na massa e promova a restauração, a transformação, a década, ela pressupõe que a gente compreenda o papel do oceano nessa transformação de forma, inclusive, prática. Ou seja, como que a gente faz, entendendo esse papel do oceano, além dele, como a gente faz para o oceano transbordar? Como a gente faz para o oceano ser um agente de transformação para que a gente combata a fome, para que a gente combata a pobreza, para que a gente busque igualdade de gênero, para que a gente regule o clima, ou continue regulando, para que a gente transborde o oceano para os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que de uma forma mais ou menos explícita estão impregnados nas bases que sustentam essas duas décadas. Então eu vejo que a gente tem aqui essa oportunidade de falar um pouco sobre esses motivadores, os princípios, mas principalmente as ações. Eu queria explicar um pouquinho a década como um todo, né? Eu não trouxe uma apresentação, mas espero que eu consiga trazer isso de forma clara para vocês.
A década ela é muito singela, assim, a década do oceano. Ela é singela porque ela não busca coisas intangíveis, coisas impossíveis, né? Ela busca coisas muito palpáveis, porque pressupõe que a gente, ao estar sensibilizado e ter acesso aos mecanismos, a gente, localmente, a gente pode fazer um movimento que se amplifica e atinge a escala global para a gente poder realmente fazer essa transformação. Dá uma olhadinha só, são 7 resultados esperados. Só 7. Um deles é um oceano limpo, um oceano em que as fontes de poluição ou de contaminação sejam identificadas e eliminadas. A gente está falando de esgoto, a gente está falando de fertilizantes, a gente está falando de lixo, a gente está falando de uma série de questões, a gente está falando de poluição industrial, derivados de petróleo, metais pesados, novos poluentes, a gente está falando de uma variedade muito grande de elementos que alteram a qualidade desse ambiente, e com isso afetam uma série de questões. Um oceano limpo. Mas a gente também quer um oceano saudável e resiliente. Um jeito legal de talvez traduzir essa expressão, embora também remeta a um termo que infelizmente a gente teve que falar muito nesses 2 anos, ou 1 ano e meio, é o termo são as comorbidades. Ou seja, a gente gostaria de ter um oceano sem comorbidades, um oceano que talvez tenha condições, em função de estar saudável. Estar saudável significa ter estrutura, né, ter os seus componentes no local, as espécies, e um funcionamento que faça com que a gente consiga, né, com que ele consiga lidar, de certa forma, com as mudanças que são difíceis de controlar no curto prazo, como as mudanças do clima, né? Então, esse é um ponto importante. E a gente tem previsões de que, se a gente conseguir proteger efetivamente 30% do oceano, de forma representativa, de forma eficaz, efetiva e eficiente, a gente tem possibilidade de recuperar estoques pesqueiros, de garantir com que a gente, talvez, elimine a tendência de extinção de espécies, né? Então, esse é um tipo de estimativa que a gente tem que realmente compreender até que ponto ela se sustenta e de que forma a gente pode, talvez até avançar nisso. Então, um oceano saudável, um oceano saudável e resiliente e um oceano limpo. O terceiro objetivo diz respeito a um oceano previsível. Um oceano que a gente conheça e consiga entender, pensar, antecipar o que vai acontecer no futuro, para que ele, inclusive, seja seguro, que é um 4º objetivo esperado da década. Seguro para as pessoas que trabalham no mar, seguro para as pessoas que vivem próximo ao mar e podem padecer dos eventos extremos, por exemplo, que estão aumentando em intensidade e frequência. A gente tem um outro objetivo que está relacionado ao uso dessa biodiversidade e dos benefícios que ela traz para as pessoas, que é um oceano produtivo e utilizado sustentavelmente. Isso depende visceralmente de um oceano limpo, saudável, enfim. Então, a gente pode ver que os resultados esperados da década estão muito conectados. E todos eles dependem da ciência, e para que a gente possa usá-los de forma bastante abrangente, a gente precisa que o oceano seja transparente e acessível. Transparente não em relação à água, embora isso seja muito bom, mas principalmente em relação ao acesso aos dados, acesso às informações, para que a gente traga elas dentro de contextos e possa tomar decisões. E, por fim, conectando todos esses objetivos e dando a base que vai capilarizada fazer essa transformação, é o que a gente chama de um oceano inspirador e envolvente. Um oceano que está na mente, que está no coração, que está na alma das pessoas. Um oceano que é compreendido e que é respeitado. E esse canal de capilaridade, ele passa essencialmente, né, fortemente, pelo papel dos educadores, né? Os educadores formais e não formais, né? Os educadores que vão ser seu canal para que a gente consiga amplificar a mensagem que esse processo chamado cultura oceânica, que batizamos em português
de cultura oceânica, do inglês Ocean Literacy, que esse processo ele consiga, de certa forma, e de forma, né, bastante intensiva, fazer essa transformação. Com isso, a gente, então, tem os objetivos da década que estão conectados com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estão amplificando o potencial da cultura oceânica para que a gente consiga, não necessariamente produzir a restauração, embora ela seja importante e ela precise acontecer no oceano, mas principalmente para que a gente não precise fazer a restauração, porque a gente já vai estar se antecipando e evitando que esses ambientes sejam degradados. É um pouco isso que eu queria trazer para vocês enquanto reflexões iniciais, para a gente poder contextualizar um pouco essa década do oceano, entender onde ela está nos levando e trazer um pouco de esperança aí, aproveitando o Ciro com as suas colocações bastante apropriadas e espirituosas, né? Eu queria dizer que nessa conversa, para a gente, não vale nada menos que dos mares o melhor. Tereza, te devolvo e vamos conversar. Obrigada, Turra. Foi uma delícia, assim, porque você fala como se a gente estivesse numa mesa de amigos, né? Afinal, eu acho que todos que estão aqui participando têm o mesmo sentimento, né? De futuro, de possibilidades futuras, de concretude no que se fala, no que se escreve, no que se pergunta. E como assim, provocação, eu vou trazer duas frases que estão disponíveis, né? Nós temos as nossas redes sociais e nelas estão as décadas. Uma foi do Vladimir Ryabinin, secretário executivo da Comissão Oceanógrafa Internacional da Unesco, quando ele traz que a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para Desenvolvimento Sustentável é uma oportunidade única para envolver a comunidade da ciência oceânica no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos âmbitos global, regional e local. E aí, Turra, não é com surpresa, mas é com muita satisfação que, mais uma vez, eu vejo que você é um porta-voz incrível em todos os momentos que eu te escuto, porque você está completamente afinado, e mais do que afinado, você tem a prática, né? Você pratica o que fala, o que merece todo o meu respeito. E aí, a outra década, eu tive peguei, né, a oportunidade, a liberdade, também de pegar uma frase, Ciro, que está lá nas mídias, né, da década da restauração de ecossistemas, da Lina Pou, ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais de El Salvador. Ela coloca: precisamos promover um programa de restauração agressiva, que construa resiliência, reduza a vulnerabilidade e aumente a capacidade dos sistemas de se adaptar às ameaças diárias e eventos extremos. Eu acho que as duas falas, né, dessas personalidades que ficaram registradas nos documentos, né, nos acessos públicos ao que está sendo tratado pelas décadas, elas já nos trazem essa relação, essa conexão entre ambas as décadas. E para início da nossa discussão, do nosso debate, em respeito a todos que estão ali participando conosco, nós já temos algumas perguntas, mas eu acho que uma é bastante provocativa, desde que o mundo é mundo, desculpa, assim, né? Desde que o ambiente é discutido por todos nós, especialmente depois de um momento. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Foi da Bela Dais, né, uma das organizadoras, da comissão organizadora, o membro, editora da comissão científica desse evento, que está aqui conosco todo o tempo. E ela faz uma pergunta bem provocativa, e provocativa para todos nós. No momento em que o mundo fala de ODS, como podemos tratar esse oxímoro desenvolvimento sustentável? Deveríamos falar sobre isso? Eu vou deixar essa questão para vocês, porque ela realmente aparece em todos esses documentos, tanto nacionais, mas nós estamos falando de dois, né, trazidos pelo Universo Internacional. Então, eu deixo aqui com vocês essa primeira provocação. Depois nós temos mais algumas específicas, tanto do oceano quanto para a restauração de ecossistemas, que também dialoga com os oceanos, né? Eu estava conversando com o Ciro antes,
que a década da restauração de ecossistemas aparece num certo momento relacionando com vários outros acordos, mas não menciona a década, mas menciona os ODS. E no texto inicial menciona os ecossistemas marinhos. Então, mas eu deixo essa primeira provocação da nossa Bela. Quer começar, Ciro? Ou vou eu? Não, eu vou. É um breve comentário. Obrigado pela pergunta. Aliás, Tereza, está muito, muito gostoso essa conexão aqui, né? Eu acho que quando a gente tem empatia, e talvez essa seja uma palavra bastante forte para a gente mover coisas, né? Muitas coisas se resolvem. Eu acho que a gente tem aqui na questão da expressão, né, do termo desenvolvimento sustentável, assim, a gente tem que entender que não é uma panaceia, né, que ela é uma questão que traz um norte, que traz um caminho, né? Ontem mesmo a gente está lançando um livro aí sobre faróis, né, que a gente publicou numa série da década do oceano, e ontem eu estava gravando um podcast para falar sobre o livro, e a minha fala foi um pouco assim, né, que os faróis que têm uma importância para os navegadores, né, para eles poderem chegar bem no seu caminho, né, e eu falei que o oceano precisava de um farol, e a década é um farol para o oceano, né, que vai levar ele para alguma coisa que a gente pactue que seja conscienciosa, que faça sentido. E para mim isso significa desenvolvimento sustentável. O que é? É justiça social, é justiça ambiental, é um mundo sem fome, um mundo sem pobreza, um mundo sem lixo, né? É tudo e mais um pouco, tudo de bom, né? E isso às vezes é um pouco difícil até da gente mensurar. Então assim, eu acho que esse termo ele traz para a gente de uma forma mais simplória ou simplificada de falar dessas coisas, mas a gente está falando de tudo isso. E os ODS eles dão uma certa sistematizada. Na verdade, eles amplificam os objetivos de desenvolvimento do milênio, né, que eram 8, mas eles não chegam nem perto da Agenda 21, né, vamos combinar, né? 42 capítulos e milhões de sugestões ou de proposições, e que trava a gente porque fica difícil de se implementar tudo isso. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho consciencioso, um caminho que tem que ser claro para a gente não se perder nos, né, aximoros da vida, mas trazer para a gente uma certa visão de para onde a gente tem que caminhar. Para, inclusive, a gente promover um outro tipo de restauração que eu queria falar um pouco mais na sequência, antes da gente finalizar, que talvez seja a mais basal que a gente tem que fazer. Vai lá, Ciro. Obrigada. Vai, Ciro. Não, eu vou polemizar um pouquinho, porque eu estava lembrando do filme do Michael Moore, do Planeta dos Humanos, né? Acaba que o termo desenvolvimento sustentável, ele é muito feliz, igual o Turra falou e tal, ele traz uma série de coisas boas, ele traz a iniciativa que vem da Agenda 21, Rio 92, etc. Tem tudo tem um contínuo, né? É um movimento que vai evoluindo, e aí cunhou-se esse termo em algum momento da história, eu sou péssimo de data, mas ele é importante. Acontece que ele foi, nesse filme Planeta dos Humanos, do Michael Moore, ele questiona isso, que o ambientalismo, até o ambientalismo, usando o termo genérico, foi cooptado pelo capitalismo, por esse capitalismo agressivo, não sem a visão dicotômica, que é bom, ruim e tal, mas ele foi cooptado. Então, assim, eu, particularmente, aí a minha percepção é que me dá arrepios esse papo todo, e foi o que as pessoas trouxeram agora da última COP, que é tudo uma grande causada. Ninguém está, de fato, focado em resolver o problema. Se fala muito, eu moro em Volta Redonda, sou vizinho aqui da Companhia Siderúrgica Nacional, ela é ISO 14000 e ela é uma empresa ESG, que agora é o novo, como eles falam, né? O branding mudou e agora é ESG. Empresas responsáveis socialmente, ambientalmente e com governança. Porra, se a CSN é ESG, me desculpe, não está valendo muito esse certificado. Então, mas ao mesmo tempo, eu acredito que a solução só pode vir dessas grandes corporações. Eu não acredito nas ações dos indivíduos, de pessoas que levantam, vão lá, tipo, do herói, é a saga do herói, né? Como é que é o herói?
A saga do herói é o cara que se veste com uma roupinha apertada, uma cueca por cima da calça, ele passa o filme inteiro lutando contra todo mundo, se ferra o filme inteiro, no final ele ganha uma batalha, mas o filme sempre tem a continuação, né? Vai voltar o mal. E ele fica ali enxugando gelo ali, naquela briga incessante. Não é isso, a gente precisa da Liga da Justiça, pô. Precisa de uma galera, precisa de movimentos, precisa... E aí, por exemplo, eu sempre falo, se a Coca-Cola tomar a decisão a Coca-Cola, a Nestlé, todo mundo que vende água em garrafa, por exemplo, falar, nós não vamos mais vender água em garrafa plástica. Você vai ter que chegar lá com uma garrafinha retornável que seja. Vai ser tipo aquela de encher água, né? Aquela que você toma refrigerante, na máquina de refrigerante. Pronto, você resolveu o problema de pegada de carbono de transporte, de plástico garrafa plástica indo para os rios, etc., indo para o mar. Então, assim, a gente precisa de uma solução, que eu falei de pílula dourada, que é igual a solução do flúor na água. É uma solução que é para todo mundo, universal, rápida. Eu não dependo de um crescimento. Mas isso, por exemplo, outro exemplo que eu dou. Se a Unilever decidisse não colocar mais a pasta de dente dentro de uma caixinha de papelão, por que a pasta de dente vem dentro de uma caixinha de papelão? Então, a gente não precisa perder tempo discutindo educação ambiental, conscientizando, mudança de padrão de consumo de uma sociedade que nem entrou ainda no padrão de consumo que ela deseja. Porque nós não entramos no padrão de consumo que a gente deseja. Nosso padrão é o padrão americano de consumo. A gente não consome nada ainda. A China está entrando nesse padrão. Se a China consumir o padrão que os americanos, que é o modelo de referência mundial de consumo, se eles entrarem nisso, meu irmão, eu vou comprar a passagem do Jeff Bezos amanhã para algum lugar, outro planeta, porque esse aqui não vai caber. Então é por aí, sabe? O termo está desgastado, mas ele é necessário. E ele é viável. É isso, Tereza. Obrigada, Ciro. Então, a gente sabe que é um termo que demanda muitas reflexões, mas o mais importante é que demanda reflexões, né? E não simplesmente aceitar como se fosse um conceito vazio. Todo conceito vem de um contexto. Esse vem de muitos contextos, muitos. O contexto que o Turra colocou e o contexto, Ciro, que você colocou, não são antagônicos, são contextos diferenciados pela apropriação, né? Pela apropriação. Então, eu acho que são apropriações diferenciadas, mas que sempre vão nos permitir, nos exigir de onde se está falando, né? Então, daí a gente constitui os contextos, perdão. Eu tenho a impressão, Turra, que você queria dar uma continuidade a esse tema, senão eu passo para a próxima pergunta. Não, pode passar, que aqui tem um comentário da Andressa, que eu vou construir em cima exatamente dele na sequência. Ótimo, então tá bom. Então, eu vou passar para a próxima pergunta e depois eu passo, então, para esse questionamento que a Andressa colocou aqui. Não, na verdade, é a pergunta desculpa, para o Ciro, tá? Foi uma das primeiras perguntas que chegaram. Ciro, é a pergunta de José Eustáquio. Não, enfim. Na sua opinião, qual é a melhor forma de restaurar? Deixar a área recuperar-se sozinha, com o passar do tempo, ou recuperar a área de forma ativa? É com você, Ciro. Obrigado pela pergunta, José Eustáquio. Então, a melhor forma é a forma mais fácil, que é através da resiliência que aquele ecossistema ainda apresenta. Só que isso não dá para fazer em todos os ecossistemas. Tem ecossistemas que já foram muito degradados. Mas se eu for escolher, é como aquela lógica da guerra, né? De você resgata quem numa guerra, né? Você resgata o cara que está menos ferido. O cara que está mais ferido, a chance de morrer maior, ele vai ser largado para trás. Porque se não dá para salvar todo mundo, eu vou salvar aquele que eu tenho chance de salvar. Então, e eu tenho pouco recurso. Para você ter uma ideia, uma noção de valor, o modelo de restauração que a gente chama de passivo, através da regeneração natural, que eu estimulo, eu interrompo a fonte de degradação e aquela floresta começa a voltar, ele custa 4 vezes menos que o modelo reativo de plantio total. Ou seja, eu consigo fazer 4 vezes mais área. Então, é desejável isso. Agora, serve para todos os lugares? Não.
lugares que foram muito degradados, com uma intensificação agrícola muito grande. Você imagina o fundo de mar todo raspado, todo detonado, todo alterado por dragagens, etc. Lá você vai ter que criar estruturas novas. Então não tem como deixar aquilo porque mudou demais. Então é avaliar isso, mas via de regra, para fazer mais com menos, é a partir utilizando, surfando a onda da resiliência dos ecossistemas. Essa que é a minha opinião. Obrigada, Ciro. Eu acho que o José Stark deve ter ficado satisfeito com a sua resposta. E aí, então, vou passar para o Turra. Em relação ao comentário da Andressa, eu acredito que seja esse que eu posso ler agora. Pode ser, Turra? Pode ser. Tá, esse que começa com precisamos refletir? Isso. Tá. A Andressa coloca uma questão. Precisamos refletir que a restauração de ecossistemas envolve restaurações sociais e políticas. Não como querer restaurar o ambiente, ignorando todas essas causas que estão sustentando esse problema. Eu até acredito, Turra, que se você permitir, quer dizer, se o Ciro permitir, começa a Turra respondendo essa, e eu vou provocar o Ciro também para responder sobre essa questão que eu acho que afeta, né, a ambos, né, a todo o conhecimento, toda a experiência que ambos têm sobre o assunto. Sim, na verdade, eu tenho trabalhado muito com lixo no mar, né, já há mais de uma década, e refletindo muito sobre isso. Uma das coisas que eu falo, e tentando romper um pouco a forma tradicional de se ver o problema, é que o oceano está doente porque a sociedade está doente. Ontem, conversando com o pessoal da Embaixada da Noruega, que está pautando mundialmente uma resolução para se combater lixo no mar de forma abrangente, a gente estava tratando um pouco de como esse fenômeno muda de local para local e qual que é a principal fonte de entrada desses resíduos, ou qual que é o principal processo que leva esses resíduos para o mar aqui no Brasil, né? E eu disse que o principal problema é a pobreza, né? É a exclusão. Então, quando você olha o mar e entende que o mar está doente, né, está sofrendo, porque a sociedade está sofrendo, a gente alinha com o que a Andressa trouxe aqui, porque, na verdade, o que a gente está vendo no mar, desculpa ficar falando do mar, porque literalmente é onde eu estou com a minha atenção, né? O mar é um indicador dessa entropia, né, que a gente está vivendo enquanto sistema socioecológico. É o nível de desorganização desse sistema que faz com que a gente tenha, por exemplo, a perda de resíduos, né, a perda de lixo para o ambiente. Né, isso sem desconsiderar outras inúmeras estratégias que têm que ser consideradas em conjunto para você ter dos dois mundos o melhor. Né, você tem os plásticos com algumas vantagens, mas você tem os plásticos com inúmeras desvantagens, dependendo do cenário. Né, então é importante a gente considerar. E nesse sentido, eu acho que tem uma mudança que é muito mais importante, ou não muito mais importante, mas é basal, que é a gente saber dizer não para algumas coisas, saber que a gente tem que restaurar. Né? A gente tem que falar claramente aqui de um processo basal no país que a gente precisa trocar, mudar, e para a gente poder ter o direito, inclusive, de abrir a porta do carro, a janela do carro, numa rodovia, e falar o que a gente bem entender, né? Porque a gente tem fígado, né, também. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter o direito de se rebelar né, contra as coisas. E isso está angustiando muita gente. Né? Então, eu vejo que a gente precisa ter um trabalho grande em discutir, né, os aspectos políticos, os aspectos institucionais, e de forma muito aberta, de forma muito honesta, sem conflitos de interesse, pensando realmente na coletividade. E eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade em 2022, né? Pelo menos para dizer um não muito claro, mas também para dizer um sim muito preciso para alguma coisa que seja muito melhor do que o péssimo. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, tem que se informar, tem que trabalhar, tem que, né, e ponderar um pouco sobre como a gente toma esse tipo de decisão. Obrigada, Turra. Ciro, se sentiu provocado? Não, eu me senti, foi atendido pela fala do Turra. Ótimo. Eu acho que eu não tenho...
Desculpa, isso é a tal da sinergia, né? Empatia, sinergia, que coisa boa. Eu acho que a gente pode avançar no debate. Tá, então eu me senti provocada, eu vou dizer para vocês. O Turra já me conhece mais um pouquinho. Assim que eu entrei na extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente, né? Hoje, IBAMA, ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, enfim. Um filme que foi nos recomendado na época, perdão pela tosse, gente, nos foi recomendado porque a gente trabalhava sobre o tripé, então a educação ambiental, mesmo inicialmente, né? Isso em 81, foi um filme que me chama, assim, abriu o campo de pensamento, de reflexão, de trabalho e sempre presente na educação ambiental, que era a poluição da riqueza, sabe, Turra? Não sei se... Hoje em dia não deve nem mais existir, não sei nem como é que era o mecanismo desse filme, deveria ser VHS, sei lá. E era muito interessante porque a capa era um local onde uma vala de esgoto, portanto, de moradias bastante humildes, sem saneamento, e o título era A Poluição da Riqueza. Porque o que era trazido para nós é que quem poluía, né, eram os menos favorecidos pelos serviços públicos, inclusive. E aí demonstrava exatamente que era a poluição da riqueza. Então, eu me senti provocada, Ciro, peguei um pouquinho do tempo da sua fala, vou passar para a próxima pergunta, então. Não, Tereza, mas é que é mais uma sacanagem, a pessoa já não tem onde morar, já não tem condição, passa fome e tudo mais, e ainda é a responsável por isso, porque ela não é educada. Né? É isso, né? É isso. Então, a solução é a educação ambiental para essas pessoas, pelo amor de Deus. Não, Turra, o filme era justamente que trazia o contraponto, dizendo que a poluição não era dos ambientes desfavorecidos. Sim, elas claro. ficavam desfavorecidos pela produção, pelo consumo dos ricos. Né? E isso que é importante a gente destacar. Muito bom você ter lembrado disso. Fantástico. Muito. Para mim, ele é super atual até hoje. Infelizmente, a gente não tem mais, né, o filme. Mas, enfim, Turra, foi muito bom essa lembrança. Ciro, obrigada por eu me provocar através de você, no tempinho da sua fala. Vou passar, então, eu acredito que nós temos, sim, uma pergunta para o Turra, da Fabiana Dallacorte. É isso, né? Turra, mas será que já não estamos mega adiantados na destruição que precisamos, que precisamos de uma solução imediata? Eu acredito que, mais uma vez, apesar de ter dirigida para o Turra, também ela pode ser provocativa ao Ciro. Não, com certeza. A solução tem que ser o quanto antes. É por isso, por exemplo, com relação à temática do lixo no mar, a gente tem várias frentes de atacar a questão. A gente tem uma frente que é mais focada na gestão dos resíduos e uma frente que é mais focada, por exemplo, no fomento da ideia ou da prática da economia circular ou a mudança mesmo da matriz energética para você trabalhar menos com fontes fósseis e aí trabalhar com plásticos de origem vegetal, porque isso também traz conflitos, né? Porque a gente tira de comida para fazer plástico biodegradável, que também tem seus problemas éticos. Então, eu vejo que a gente tem que agir, né? E agir significa a gente ter estratégia. O problema é que a gente está um pouco desagregado, está cada um muito isolado. Isso também é uma tática, né, de guerrilha, né? Faz com que a gente perca esse sentimento de grupo, mas isso está sendo superado, porque eu acho que a gente tem aí pela frente um desafio tremendo e a gente tem que agir já, politicamente e ambientalmente, para a gente fazer essa mudança. E aí a gente tem que entender tecnicamente, aí vem a ciência. Qual é a melhor solução, qual a melhor forma? Então, para recuperação, como tinha sido perguntado para o Ciro, né, a grande resposta depende. Se eu vou falar de restauração de manguezal ou restauração da Amazônia, é diferente de você falar da restauração de outros ambientes, como a duna, né, a duna frontal de praia, por exemplo. E aí a gente vai ter peculiaridades que a ciência, dentro das suas especificidades, vai trazer para a gente poder aplicar. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é para ontem. Para ontem. Obrigada, Turra. Inclusive, quando você mencionou duna, tem uma reflexão da Isa, que ela fala, né? Trabalho com recuperação de dunas e o maior problema é o isolamento da área, quer dizer, os maiores problemas é o isolamento da área e o pisoteio. É verdade. Tereza, mas eu me enganei, não é para ontem. É para ontem e para sempre. E para sempre. Perfeito. Ciro?
Novamente, concordo com o relator. A gente não é só uma estratégia, né? São diversas estratégias e a gente tem o carro-chefe, é um modelo reativo, até porque, por exemplo, a gente tem que ser, um paradoxo nosso, é que as pessoas querem rever um resultado de 3 séculos de degradação em 4 anos. Então, a gente também tem o financiamento, quem está bancando, as pessoas querem ver resultado muito rápido. E esse resultado muito rápido, muitas das vezes, vem por modelos mais caros e reativos. E esse é um outro desafio, porque nem sempre essa estratégia respeita o tempo da natureza. E aí a entropia engole tudo. Então, eu sempre falo que, na minha carreira, eu tenho 20 anos fazendo isso, plantando floresta, 70% perdi dos projetos que eu implantei. Por quê? Porque é uma arrogância nossa, uma arrogância tecnocrata, de achar que você vai conseguir criar uma nova comunidade ali num momento muito anterior ao que aquela área suporta a vida. Então, mas é o que acontece. A gente faz um cronograma no Excel lá e acha que aquele cronograma vai se encaixar no regime de chuva, e ainda mais, você imagina, prever, fazer um planejamento ambiental de plantio, que depende do ano agrícola, né, do regime de chuva, com esse cenário de mudança climática. Então, tudo isso aí a gente tem que considerar nessas estratégias, e são os dependes, né? E também a questão humana. Se há a vontade, se há o interesse, é muito cruel você... O Turra falou disso, da questão... no Brasil é tão desigual que você falar de recuperação, gastar milhões, às vezes, com plantinha, com bichinho, enquanto tem gente que não tem o que comer. Então, até nisso, a restauração ela pode ser inclusiva. Ela emprega pessoas, e ela emprega pessoas, muitas das vezes, pessoas das mais vulneráveis na nossa sociedade. E aí a restauração ela fecha um ciclo virtuoso, né? De quando ela consegue integrar as pessoas que estão, muitas das vezes, à margem, não só porque a degradação também é a que impacta primeiro as pessoas mais vulneráveis, mas também a restauração pode começar revertendo isso e gerando empregabilidade, gerando uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, de forma mais holística. Perfeito, Ciro. Excelente colocação, trazendo, né, a questão da vulnerabilidade social, das relações socioambientais e dos ecossistemas também, né? E todos eles estão interligados. Tenho mais uma ponderação da nossa Bela 10, do Parnaso, Semibio. Ela coloca, quer dizer, na verdade, a Bela faz um complemento, perdão, a um questionamento que ela vai dirigir aos dois. Então, primeiro, a reflexão. O que vocês acham dos sistemas sintrópicos e do que o Ernest Goethe chama de áreas de inclusão humana? Isso pode ser pensado nos oceanos? Para o Turra. Como agricultura sintrópica e agrofloresta? Eu imagino que seria para o Ciro tratar dessa ponderação. Muito obrigada. Então, pode começar. Vamos lá. Ó, então, eu vou começar falando não de agricultura, eu vou falar de maricultura. Tá? Não, porque tem uma abordagem de maricultura que se aproxima um pouco dessa prática, que é a aquicultura ou maricultura multitrófica, que é o cultivo de diferentes tipos de organismos no mesmo local. E normalmente aqui no Brasil, especialmente, a gente tem algum organismo junto com alga, peixe com alga ou mexilhão com alga. Por quê? Porque a alga tem um papel muito grande de processar os rejeitos, especialmente as excretas, desses organismos. E produzir, né? Produzir biomassa que pode ser utilizada para a produção de uma série de produtos. Isso normalmente vem sendo feito de forma artesanal, de forma a ser uma abordagem adicional às comunidades de baixa mobilidade, comunidades pesqueiras de baixa mobilidade. E com isso você tem um adicional, por exemplo, à atividade pesqueira. Então a aquicultura não necessariamente afasta o pescador da atividade pesqueira e das suas tradições e do próprio mar.
né? Ele não vai, por exemplo, atuar no subemprego, né? E, por exemplo, né, se colocando em risco muitas vezes. Ele vai poder ficar naquela realidade. Então, eu tenho visto que isso, somado ao fato de que, especialmente em unidades de conservação de uso sustentável, o diálogo com as comunidades. Aliás, acabei de receber a notícia de que o plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte foi aprovado agora no CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, e que então fecha aí os planos de manejo das 3 APAs do litoral de São Paulo, que representam um pouco mais de 50% do mar territorial do estado. Né? Então, por que eu falei isso? Porque os conselhos das APAs são entidades onde essa prática do diálogo e da co-construção efervesce, assim, né? E é isso que vai fazer com que a gente... Daí tem um exemplinho, desculpa, eu estou falando demais, mas tem um exemplinho demais na Ilha das Couves, no norte de Ubatuba, ali perto de Pissinguaba, da Praia da Fazenda, em que existe um movimento de turismo de base comunitária. E olha só, eu tenho um projeto lá financiado pela FAPESP e pelo Boticário, que é de conservação de praias. E daí, via APA, a gente chegou ali na Ilha das Couves e começamos a conversar. E a gente, né, falou assim, o que a gente, da biologia, a gente pode agregar aqui, né? E daí a gente se depara com um movimento ultra estruturado, internalizado, de discussão do que eles querem fazer ali. E aí, o que eu fiz? Eu tive reunião disso ontem com os meus alunos. Eu falei, gente, a gente tem que fazer o seguinte, bate na porta, pede licença, e a gente vai dizer, assim, como a gente pode contribuir com esse processo que tem uma riqueza e um poder que cada vez mais a gente está vendo acontecer. E é nesse sentido que a gente tem que caminhar nessa perspectiva que a Bela colocou, né, no mar e no continente. Obrigada, Turra. Ciro? Tereza, você pode só repetir o contexto da pergunta, por favor? Claro, só um momentinho. Que minhas telas aqui bugaram todas e eu não estou... Eu lembro que ela falou da questão da agrofloresta, da sintropia e etc. Isso, não é que a gente te vê, então. Nossa tela está ótima. Então, o que vocês acham dos sistemas sintrópicos e do que Ernest Goethe chama de áreas de inclusão humana, como a agricultura sintrópica e a agrofloresta? Então, o que o Ernest Goethe chama, ele, na verdade, ele tá no timeline, ele está lá no final, né? Os índios já desenvolviam essas tecnologias aí de roça de toco, coivari, etc., há milênios, né? Na Amazônia, a agrofloresta é uma prática usual, a mais comum, inclusive, na pequena propriedade de restauração. Então, que é uma restauração inclusiva, sintrópica, etc., só não tem esse nome. Aí a gente, um dia, aparece alguém, dá um nome, aí parece que o cara inventou. Não inventou. E eu acho, sim, que é desejável, só que ela está longe de ser a panaceia. Por quê? Porque uma coisa é o que eu gosto, uma coisa é o que eu acredito, uma coisa que é o que eu sou sensível, uma coisa é o que eu consigo praticar. E aí o Turra falou uma palavra que ele não gosta, mas eu adoro, que é gatilho. Porque o gatilho é o que se chama na psicologia comportamental do que te ativa numa rotina. Uma rotina que te leva a um hábito. E a gente tem vários gatilhos que nos levam a diversos hábitos. Então, por exemplo, qual que é o gatilho para restaurar uma determinada área, uma determinada propriedade rural? Vai depender de quem é o dono da propriedade rural. Quando eu mostrei lá o Chico Bento, é um estereótipo. Tem dono de terra que é pecuarista, que a ele não vai interessar um SAF. Tem dono de terra que é veranista, a ele não vai interessar um SAF, porque ele não quer produzir nada, ele quer ter só floresta ali, floresta nativa. Há um cara que é horticultor, também pode ser que não interesse. Mas algum tipo de proprietário rural, que tem uma pegada mais ecológica, etc., que quer diversificar a produção, vai colar. Então, a gente está, inclusive, fazendo um curso de SAF, quem tiver interesse pode entrar aí, procurar na página da Agroícone e da Sinal do Vale, que a gente está desenvolvendo um curso de agrofloresta, e é muito isso. A agrofloresta, a gente sempre discute isso, que para quem que ela serve, né? A gente tem uma visão de que ela é a panaceia, mas não é. Ela vai ser muito útil para muitos, mas não para todos.
Então, eu penso nisso, mas com certeza ela é uma forma desejável e mais amigável de se utilizar a terra, tanto do ponto de vista ecológico e do ponto de vista... Espera aí que entrou uma ligação aqui. Estão me ouvindo? Do ponto de vista ecológico e econômico. Câmbio. Obrigada, Ciro. Perguntas mesmo não há. Não há mais. Eu acho que vocês assim conseguem, numa fala, abordagens tão diferenciadas, tão complementares entre as próprias falas de vocês, que não tem manifestado perguntas, e sim admiração pela fala dos dois. Então, fica aqui o reconhecimento, né? Pela primeira vez, então, eu manifesto o reconhecimento com o público que está nos assistindo pelo conteúdo que vocês nos trazem. A gente sempre vem buscando informações, e eu tive a graça de ter tempo, de buscar tempo para conhecer, através, né, de informações do computador, da internet, a questão da Ilha das Couves. Fiquei encantada. Confesso que você ter mencionado, eu me senti até assim, que bom, fui buscar uma referência que em algum momento eu percebi que estava em algum lugar e fui buscar essa informação. Então, parabéns, né? Essa questão de buscar outras formas da economia, como a economia solidária, como a economia circular, também tem sido assim dos caminhos, né, desculpa, né, mencionar, mas estou aqui também por ele, que o Projeto Coral Vivo vem buscando, especialmente para os segmentos da pesca artesanal e o segmento do turismo, por enquanto, no extremo sul da Bahia. Então, assim, fico muito feliz de um exemplo que eu busquei para estudar, é o exemplo que você, Turra, está trabalhando, está atuando. Então, mais uma sinergia, mais um momento de felicidade. E aí, Ciro, você traz... eu me vejo, quando você fala, com o pé no chão, sabe? Assim, com o pé no chão, porque quando a gente está na água salgada, né, a gente fica, eu brinco, sabe, Turra, com o pessoal, que eu fico entre o céu e o mar. Né? Eu fico ali no snorkel, olhando, já fiz, né, de mergulho, eu não sou uma bióloga marinha, né, eu sempre fui terrestre dentro do IBAMA e no Jardim Botânico, mas quando eu fico assim, sabe, a minha primeira vez no mar foi entre o céu e o mar, e assim eu descrevia a minha primeira experiência para os meus colegas do Coral Vivo, que atuam, né, pesquisam há anos vários ambientes marinhos. E aí, quando o Ciro me faz colocar o pé no chão, me relembra o meu pé no chão, seja em ambientes terrestres, seja nos costeiros, especialmente nos manguezais, que é o pé no chão, na verdade, é a bota atolada, né? Essa é a minha experiência. E é uma rica experiência, e eu acho que todos aqui estavam. E aí, por que eu trouxe essa questão da bota atolada? Porque exatamente os ambientes costeiros e marinhos, que eu acho que aproximam, e aí buscando que o Turra coloca, que o Ciro coloca naquela simbologia das 3 palavras que significa pau, a possibilidade, a acessibilidade, a universalidade da conexão dos objetivos, que hoje são das 2 décadas, que já tiveram e que estão em outros tratados, que o Brasil assume, mas também que os brasileiros assumem, independente de tratados, porque a realidade dos brasileiros, nossa diversidade cultural, de entendimentos, ela é muito diversa. Muito do que a gente está falando aqui é de conhecimento de muitos brasileiros, não é? Então, o que a gente traz é reflexões para que esses pensamentos se concretizem e, pronto, aí sim, trazendo mais, porque o Turra chamou a atenção da década, que a ciência ela não é para alguns, ela é para todos. E todos têm ciência, todos, né? Nós da educação ambiental falamos saberes, e eu sempre coloco os fazeres também, porque não são só os fazeres, os saberes, são os fazeres, né? Que no campo da agricultura, desculpa, Ciro, se eu estiver falando besteira, é perceptível,
né? Os fazeres são carregados de saberes, que, infelizmente, né, o clima muda e aí os saberes vão ter que se adaptar, se modificar, mas refletir. E também, né, os povos tradicionais da nossa costa, especialmente os pescadores artesanais. Enfim, desculpa, assim, foi uma tentativa, né, de colocar um pouquinho da emoção de uma educadora ambiental que está aqui mediando 2 profissionais, e foram incríveis. Nós estamos caminhando já para o final, né? Nós temos um anúncio que eu gostaria muito que o Turra fizesse, se ele tiver a imagem, se não, eu tenho a imagem que ele me mandou enquanto da palestra, do lançamento do livro que ele mencionou, e que está sendo motivo de curiosidade, né? Obrigada, Turra, muito obrigada. E aí, Turra, por favor, pode fazer o anúncio, o convite para o lançamento. Sim, e parabéns. E parabéns. Obrigado. Obrigado, Tereza. Então, vai ser feito o lançamento desse livro chamado Faróis, no dia 2 de dezembro, que é quinta-feira, das 17 às 21 horas, na livraria Argumento do Leblon, Rua Dias Ferreira, 417. Eu não vou estar presente, mas a Andréa Jacobson, que é a editora, vai estar, e vai ter os fotógrafos, né, que participaram dessa obra, que ficou fabulosa, né? E daí talvez tenha um áudiozinho que eu gravei que eu não vou dar spoiler para falar. Né? Mas depois eu queria falar rapidamente para fechar, né, depois que o Ciro mencionar, ou pode ser agora, eu quero falar de pau, né? E quando eu venho essa palavra na minha cabeça, adivinha no que eu penso? Penso na canoa, né? A canoa, né? E a gente fala assim, com quantos... Vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Em 2007, 6, 7, 8, a gente escreveu um livro, que foi publicado em 2019, que foi um pouquinho além, né? Porque a gente sabe que uma canoa se faz com um pau só, a nossa canoa aqui, né, Caiçara? Mas o livro se chamou Com Quantas Memórias se Faz uma Canoa? E não é uma só. Tenho convicção disso, e o livro faz isso, traz isso claramente, né? E eu falo isso porque essa reflexão, né, que você está fazendo da construção, do diálogo, dos saberes, dos fazeres, que não podem ficar também distantes dos prazeres, e esse sorriso que você está esboçando agora, ele remete exatamente a isso, né? E isso transcende, isso é muito explícito, né? O fato da gente fazer as coisas com brilho no olho, com garra, com, né, dedicação. E eu acho que isso remete aos povos do mar, né? Os povos do mar que precisavam e precisam dos faróis. Né? Eu tenho um outro livro que a gente lançou recentemente, né, pela mesma editora, que se chama Povos do Mar, né? Com fotos do Henrico Maroni, lindíssimas, do Brasil inteiro, e também está, né, disponível, acho que numa livraria aí no Rio, mas na internet também tem. E com isso pensar um pouco, né, o que, por exemplo, uma pessoa que marcou a minha juventude e que, infelizmente, se vocês não vão acreditar, né, muitos alunos que entram na faculdade não o conhecem, que é o famoso Raul Seixas, né? Raul Seixas tem 2 passagens que eu queria falar. Uma delas é que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, porque sonho que se sonha junto é a realidade, né? Então, lembrar disso. E a outra, que é de Ouro de Tolo, né? Que eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, não vamos esperar a morte chegar, nem a nossa, nem de ninguém, nem do ambiente, nem de ninguém. É isso aí. Muito obrigada, Turra. Realmente, assim, o meu sorriso é realmente um prazer, e eu acho que todos que estão aqui têm a felicidade de trabalhar com o que acreditam, e os desafios ficam um pouco mais tranquilos da gente enfrentar, né? Então, pelo menos eu penso assim, e eu acho que todos que estão aqui também. Nós somos resistentes, nós somos a resiliência, né, em corpo e alma. Ciro, eu vou passar a palavra para você, fica à vontade, mas antes eu fico provocada por uma pergunta do João Eustáquio. Por falar no sul da Bahia, como integrar os povos nativos, pataxós, no caso, com a recuperação dos ambientes terrestres e marinhos. Eu vou fazer um anúncio, não era a minha intenção, mas em respeito ao João Eustáquio. João Eustáquio, nós do Coral Vivo temos uma série que é Amar o Mar,
a próxima série está sendo feita com os Pataxós. E não foi lançada ainda, tá? É uma série de vídeos e nós estamos fazendo com eles, inclusive já temos as músicas prontas. É uma forma de sensibilizar, né, esses instrumentos, né, de difusão e divulgação científica. Então, eu espero que você seja um assistente, né, dessa série e, por favor, seja um crítico também. E agora, então, eu vou passar então, para o Ciro, para ele fazer as palavras provocativas ou finais, mas nunca finais, né? Quem provoca não espera sempre uma continuidade. O Turra trouxe, meu Deus do céu, uma pessoa que, se os jovens não conhecem, estão perdendo. Nós que somos eternamente jovens, conhecemos com muito prazer. Com certeza. Ciro, por favor. Não, só agradecer e muito bom ouvir o Turra também. Aprendi bastante com vocês, também com você, Tereza, com as suas colocações. Mas eu queria só fechar com uma coisa que você resgatou lá da fala da ministra de El Salvador, que falando que a restauração ela precisa de ser agressiva. E eu também concordo e entendo o que ela está falando. Eu sempre digo que a gente tem que... Um primo meu costuma dizer isso. Tenha a audácia do homem mau. Tenha a audácia do homem mau. As pessoas que fazem o mal, que fazem errado, elas não titubeiam, elas vão lá e fazem as coisas. Elas passam por cima de tudo para fazer as piores coisas. Nós que queremos fazer o bem, somos cheios de dedos, cheios de cuidado. A gente tem que passar o trator também. A gente precisa de ser lobista também. A gente tem que usar ferramentas não ortodoxas, estratégias não ortodoxas e agressivas para fazer o bem, para tirar a gente dessa lama que a Tereza falou. Porque se a gente for querer fazer tudo de uma forma muito organizada, pacífica, toda essa... É muito bonitinho, mas a gente vai ser engolido, como a gente é engolido. Então a gente precisa ser mais combativo, sabe? Precisamos... Turra também falou isso, dessa postura de guerrilha, dessa postura mais de se impor e de falar mesmo, de peitar, é o que a gente precisa. A nossa liberdade, aí é o que o Rapa fala também, né? O Marcelo Yuca, já que estamos citando a molecada talvez conheça mais o Yuca, que fala essa coisa que a paz não é ficar sentada num sofá no dia de domingo, né? Então, a gente não vai ter essa paz verde, aí citando o Dead Fish de Vitória também, que é uma banda sensacional, que eu gosto muito. Então é isso, a gente precisa dessa galera na trincheira, firme e forte, e precisamos de mais gente. Então vamos trazer mais gente junto com a gente. Obrigado. Obrigada, Ciro. Bem, então me resta só agradecer, né, essa tarde, esse finalzinho de tarde, esse iniciozinho de noite. Agradecer muito, Alexander Turra. Foi um prazer estar novamente com você, mesmo que distante. Ciro, eu não lhe conhecia e eu fiquei encantada também por tanta comunhão de pensamento, de ação e de reflexão, igual eu tenho com o Turra, agora eu tenho também com o Ciro. A próxima vez que eu te encontrar, eu vou falar: que bom te rever, Ciro. Então, agradecer muito a todos que estiveram conosco no YouTube, agradecer muito a Érica, que está aqui por trás das câmeras, Felipe, enfim, quem está aqui conosco até agora, a comissão organizadora, a comissão científica, e realmente assim foi um momento muito rico. Eu agradeço a todos, e, enfim, só bater palmas por esse momento e pelo trabalho de todos que estão aqui, também os que estão assistindo, porque acreditam na mudança, acreditam no que o Ciro colocou e que o Turra mencionou através de 2 trechos de música, e depois o Ciro complementou, né? Temos que ser, sim, sabe, eu falaria assim: chega de discurso, temos que praticar, e é o que mais eu respeito, a quem pratica. E eu estou diante de 2 palestrantes que exercitam a fala, o conhecimento. E é por isso que tem tanto diálogo, que permitem, que promovem o diálogo entre a sociedade e a ciência. Então, muito obrigada. Obrigada a todos.